Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Murilo Romero e vamos dar seguimento aqui à nossa aula de Fundamentos de Ciência dos Materiais, aqui na parte prática, hoje com a nossa aula 6 sobre ataque químico, dando seguimento à nossa linha metodológica de preparação metalográfica, ok? Então pessoal, a primeira parte da disciplina já foi, né? Semana passada vocês fizeram a prova, espero que vocês tenham ido bem. Mas agora a gente começa a segunda parte da nossa disciplina, né? Onde vocês vão continuar vendo na parte teórica um pouco sobre o diagrama de equilíbrio. Depois entra um pouco nessa abordagem dos materiais na parte teórica. E aqui a gente continua com a preparação metalográfica. Agora que a gente já fez o lixamento, o polimento, a gente dá seguimento ao ataque químico, para depois irmos para a microscopia óptica e um pouco de análise em alguns softwares bem simples, tá? Que a gente vai ver para poder medir o tamanho de grão, fração de fases, etc. Beleza? Então, pessoal, os objetivos da aula de hoje são os seguintes, né? Introduzir a vocês os conceitos de ataque químico na preparação metalográfica. O que é um ataque químico, né? A gente vai usar um reagente no ataque químico, igual esse aqui, ó, Nital 3%, né? Esse nome etchant significa reagente, né? E quando tiver escrito etching, significa ataque químico. Além disso, vão ser apresentadas as principais etapas de um ataque químico, bem como os dispositivos e os equipamentos que a gente utiliza, assim como fizemos nas aulas anteriores, e apresentar os principais métodos de aplicação do reagente, bem como os principais reagentes que a gente pode encontrar, né? E esses são alguns dos tópicos que a gente vai ter aqui. Olha só, outro reagente aqui, um reagente de Vilela, né? Ele tem essa cor amarelada aqui, que facilita a sua visualização. Os tópicos da aula de hoje são, basicamente eu vou dividir em 3 partes a aula de hoje, né? 2 partes mais aqui teóricas e uma para mostrar o laboratório para vocês, para mostrar um pouco essa parte de ataque químico. Então, a preparação metalográfica, o ataque químico em si, né? Um pouco sobre o contraste visual que a gente já viu lá na aula 3 de metalografia, por que fazemos o ataque químico, né? A terceira parte é o procedimento de aplicação do reagente com alguns vídeos, e aí a gente vai para o segundo vídeo, né? Que é o tempo de ataque. Vamos falar um pouco sobre a amostra queimada, quando atacamos muito a amostra queima, e aí podemos fazer um repolimento, como a gente pode realizar foco no microscópio óptico, tá? Como a gente pode ajeitar antes de ir para o microscópio, temos um dispositivo. E os principais reagentes químicos, de forma bem breve, a gente vai ver alguns reagentes químicos utilizados aqui, visto que o foco dos reagentes químicos vai mais para a atividade número 2 de vocês, que vocês devem entregar daqui a uma semana, ok? Bem, então esse slide vocês já viram nas aulas anteriores, agora a gente sai daquele tópico 2 e 3 e a gente vai para o tópico 4 e 5, que é o ataque da superfície por um reagente químico adequado, e na sequência a gente vai fazer um exame ao microscópio para observação da microestrutura. Esse tópico 5, ele é mais da próxima aula, mas ele também está englobado aqui, tá? Então a gente fez o lixamento, fez o polimento, a gente vai para o ataque químico. É claro que a gente já viu na aula 3 que a gente tem 2 tipos de ataques químicos, né? O macroataque, para revelar uma macrografia, mas o nosso foco aqui é no microataque, para revelar uma micrografia que a gente vai observar por microscopia óptica, ok? Então, olha só, em rosa aqui, o ataque químico, ele é usado para quê? Para revelar a microestrutura do metal na micrografia, tudo bem? Então, o que a gente vai fazer aqui? Pegando a amostra do polimento, a primeira coisa que a gente tem que fazer antes de começar a pensar no ataque químico é limpar essa amostra, retirar a pasta de polimento, retirar a solução de polimento e secar de forma adequada essa amostra, preparar essa amostra para o ataque químico, tudo bem? A partir daí a gente vai pegar uma solução, um reagente, um ácido, tá? Que vai entrar em contato com essa superfície polida e limpa e essa solução vai atacar, vai corroer regiões de maior energia, tudo bem? Como por exemplo defeitos em gerais, né? Como a contorno de grão, inclusão, né? Geralmente ele tende a atacar regiões mais de alta energia, né? Locais de alta energia, como por exemplo algumas fases são atacadas em detrimento de outras, né? Acabam sendo mais corroídas que outras. Essa corrosão, que é de certa forma seletiva, ela vai atacar determinados locais,
ela vai gerar sulcos, né, na microscopia, algum relevo na superfície, vai gerar um sulco na estrutura, na superfície que foi polida, e isso gera um contraste visual. E assim a gente consegue ver a microestrutura. Então aqui tem até esse desenho embaixo, vocês já viram isso na aula 3, eu estou repetindo aqui, tá, pessoal? Que essa é a vista no microscópio, os grãos e seus contornos, alguns mais atacados que outros. Mas se a gente for ver a vista no corte transversal, aqui se fosse polido, pessoal, né? Se fosse polido seria totalmente liso e plano, né? E com a corrosão ele fica com esses degraus, essas imperfeições devido ao ataque químico, à formação desses sulcos, né? E a luz, quando bate ali, ela vai refletir para diversas direções, né? E vai apenas uma parte vai ser refletida de volta para o microscópio, a qual a gente vai conseguir ver. Aquilo que não é refletido de volta são os defeitos que foram corroídos e vão ficar marcados, né? Vão ficar evidenciados por esse contraste. Então a gente pode ter contraste entre grãos, contraste entre fases, por diversos motivos, conforme a gente vai ver com mais calma. O ataque químico também, além dele fazer essa revelação da microestrutura, ele também às vezes pode remover a fina camada na superfície que sofreu deformação durante o lixamento e o polimento. Então, a fina camada o ataque químico também consegue remover. Tudo bem? Então, isso aqui vocês já viram que antes do ataque, a amostra polida, ela tem uma refletividade uniforme, ela é lisa, ela é bem planinha, a luz bate e volta toda para a lente. A partir do ataque químico, como corroeu aqui o contorno de grão, ou como corroeu os grãos que apresentam diferentes orientações cristalográficas, parte da luz não vai ser coletada pelas lentes, e aí vai gerar esse esquema aqui na imagem do microscópio óptico, tá? Isso vocês já viram, esse princípio de contraste perceptível, tá? Esse método de ataque químico ele é usado porque ele é fácil, ele é efetivo, né? E ele claramente evidencia as estruturas microestruturais do nosso material. Então esse contraste se dá por meio dessa diferença na topografia, no relevo, né? Essa diferença na refletividade da luz que incide na amostra e tem que voltar para o microscópio, tem que voltar para a objetiva, tudo bem? E aqui, o tanto que cada fase vai corroer mais que a outra vai depender muito da orientação cristalográfica, vai depender das fases que estão presentes, da quantidade de contornos, né? Em geral, da estabilidade das regiões dessa superfície que foi preparada por polimento. Tudo bem? Então aqui isso significa o que para a gente? Que esse contraste ele pode vir de diversos mecanismos, né? E claramente vai revelar para a gente essa estrutura da amostra, que é o que a gente quer ver, ok? Então o efeito dos reagentes durante o ataque, ele pode se manifestar de diferentes formas, pessoal, nessa superfície da amostra, tá? Vamos pegar primeiro o exemplo dos contornos de grão aqui, né? Os contornos de grãos, a gente está trabalhando com uma região cristalina ordenada no interior do grão, e na periferia, na borda, no contorno do grão, indo de um grão para o outro, a orientação cristalográfica muda. Então, nessa junção dos dois, a gente tem uma região de desordenamento, né? Como não tem ordem aqui, eles têm uma alta energia, é uma região altamente ativa, quimicamente ativa. Então, ela vai tender a ser atacada mais rapidamente do que o interior do grão. E é por isso que o contorno do grão é mais fácil de ser observado, ou de ser revelado, ou de ser atacado. Então, por exemplo, aqui tem um grão 2, olha só, um ataque igual ao do slide anterior, aqui já tem um rebaixo, aqui já tem diversas formas podem acontecer. O ataque pode vir de diversas maneiras de manifestação, mas sempre vai ter esse desnível que vai gerar um contraste na imagem, que vai facilitar a gente ver os contornos de grão, que nem nessa imagem aqui, nessa microscopia óptica de um aço ferrítico inoxidável. Aqui com tamanho de grão próximo de algo, diria uns 70 microns, né? Se a gente pegar aqui 100 microns, né? O tamanho de grão deve ter uns 70 microns. A gente vai aprender na próxima aula, na segunda próxima aula, né? Como medir o tamanho de grão, tudo bem? Então, a partir desse ataque, essas ranhuras ficam discerníveis ao microscópio. Por quê? Porque a luz, ela vai refletir um ângulo diferente daquela que reflete nos grãos. A dos grãos retorna ao microscópio e a dos contornos ela é refletida para outro lugar e acaba ficando escuro essa região,
ok? Então é um contraste químico devido a um contraste de relevo. Então, em uma amostra policristalina, né, igual essa que a gente viu aqui, as características de corrosão vai variar para cada grão, para cada contorno, né? Cada um vai ter uma intensidade maior ou menor de corrosão pelo ataque químico, ok? Da mesma forma, se a gente estiver trabalhando com duas fases ou mais fases que seja, né? E a gente estiver analisando isso, a gente estiver fazendo um ataque químico, né? A gente vai distinguir essas fases pelo quão diferente é o processo de corrosão de cada fase, porque isso vai gerar texturas diferentes, que vai gerar relevos diferentes, que vai gerar uma distribuição da luz diferente, vai permitir a gente visualizar essas fases ou não. Então a gente pode ter esse contraste para diferentes fases também, como por exemplo aqui, para um aço 1010, que tem bem pouco carbono, né? Um aço 1010 tem cerca de 0,1% de carbono, e no caso ele foi normalizado, né? Ou seja, ele sofreu um tratamento térmico para, de certa forma, preparar para um processo de têmpera, né? Então ele está bem, não está refinado aqui. A gente percebe nessa microestrutura duas características, né? Tem os grãos, que não são tão equiaxiais, uma região branca, que é a nossa ferrita, a nossa estrutura CCC, cúbica de corpo centrado, e o pretinho, que é a nossa perlita, que é o microconstituinte, não é uma fase. A ferrita é uma fase. A perlita é um microconstituinte formado por duas fases, a ferrita e a cementita, tá? Como a perlita, ela se oxida mais, ela corrói mais, né? Ela vai ficar com esse aspecto diferente da ferrita ao microscópio óptico. Então, essa diferença de atacabilidade entre essas duas fases, por exemplo, provém da diferença da composição química e na diferença da estrutura cristalina. Em alguns casos vai ser mais reativo que outra, né? Isso a gente vai poder observar no microscópio óptico. Tudo bem? Então, algumas regiões sempre vão ser mais atacadas que outras, né? Como, por exemplo, o contorno de grão sempre vai ser mais atacado que o interior do grão, pois é uma região de alta energia. E aí o ataque químico, pessoal, ele pode ser aplicado como, né? Indo para uma parte mais prática aqui e menos conceitual, né? A gente viu uma revisão do conceito de ataque químico que a gente já tinha visto na aula 3. Como que a gente pode aplicar esse ataque químico? O primeiro método aqui é a imersão. Mas antes de tudo, vamos relembrar uma coisa. Antes da gente atacar quimicamente a amostra, ela tem que estar a superfície, né? Tem que estar a mais limpa possível. Mesmo se a gente tocar com os dedos, se eles estiverem com um pouco de gordura, né, dependendo do reagente que a gente for usar, isso pode gerar, pode interferir na eficiência do ataque, pode gerar manchas ali que a gente acaba lendo uma coisa, mas na verdade não é tipo da estrutura isso. Então é bem importante que a amostra esteja limpa. Um dos métodos que a gente usa, o mais comum, é o da imersão. A amostra é completamente imersa em um reagente químico por um tempo determinado. Então aqui está a amostra imersa dentro de uma cuba, né? Aqui virada para cima, né? A gente geralmente agita a amostra até para tirar as bolhas da região e a superfície polida fica em contato com o reagente por um tempo determinado. Pode-se usar também a superfície da amostra virada para baixo, mas aí nesse caso a gente usa cubas côncavas, né? Com o ácido reagente ali. Por que côncava? Para evitar que ela risque, né? Ela vai ficar em contato apenas com as bordas da baquelite ou da resina. A amostra em si não vai estar em contato e a gente pode fazer o movimento. Só que se a gente fizer para baixo, a gente não consegue ver a evolução do ataque. Para cima a gente consegue. Então essa é uma vantagem de fazer para cima. Um ponto importante de ressaltar é a utilização aqui de luvas e pinças. Por que a gente não pode ir direto com a nossa mão ali? Porque a gente está trabalhando com ácido, né? E o ácido é extremamente perigoso, ainda mais se a gente estiver trabalhando em altas temperaturas. Então, o uso de EPIs, conforme eu vou ressaltar nessa aula, é extremamente importante. Além disso, outro método que a gente tem é o de aspersão ou gotejamento. É o método mais simples, né? Percebe o uso de luvas aqui, onde se goteja ou se borrifa a solução reagente na amostra. E a terceira seria a aplicação fricção. Geralmente se aplica o reativo por meio do contato de um algodão, geralmente
umedecido com o reagente, né? Você levemente fricciona na amostra, né? O algodão ele tende a não ser abrasivo, então ele não risca a amostra, mas tem que tomar algum cuidado também, ok? Então vimos aqui, o que é importante ressaltar no ataque químico? Ele deve ser realizado na capela química, ok? E deve ser utilizados EPIs, os equipamentos de proteção individual adequados. Isso é extremamente importante, pois estamos trabalhando com ácidos, pessoal, e os ácidos são perigosos, né? Eles podem causar diversos danos aí, como pode gerar uma queimadura, tem diversos riscos de toxicidade, queimaduras, etc. E é importante usar aqui, que nem o rapaz está usando luvas, tá? Descartáveis, um jaleco, óculos de proteção, tá? E é claro, realizar aqui o ataque químico numa capela química com um sistema de exaustão, tá? Geralmente tem um sisteminha de água para lavar a amostra aqui dentro. Geralmente esse é o sistema, evitar esses problemas aqui, fazendo numa capela. Então os cuidados de segurança aqui, pessoal, não podem ser negligenciados, são extremamente importantes, tá? Então a gente tem que se familiarizar com todos os riscos associados ao processo, de forma a gente visar a nossa proteção individual e coletiva também, dos colegas que estiverem ao nosso lado, ou trabalhadores que estiverem no laboratório com a gente. Da mesma forma, esses ácidos, pessoal, eles não podem ser descartados de qualquer forma na pia, nos encanamentos, né? Deve haver um descarte adequado dessas soluções, porque elas causam impacto ambiental e requerem cuidados especiais. Então, geralmente, os laboratórios têm diretrizes de descarte já, seja da universidade ou do próprio laboratório mesmo, tá? Muito importante esses dois aspectos, segurança e essas questões do meio ambiente, tá? Então é bom verificar isso antes, sempre que for realizar um processo desse tipo, ok? Então, voltando ao ataque, né? Podemos fazer o ataque por imersão, aspersão ou aplicação, fricção, né? Que a gente chama. Terminou o ataque, a gente lava a nossa amostra, lava a superfície da nossa amostra com água ou com álcool, tudo bem? Ou com os dois. A ideia aqui é retirar qualquer resquício de ácido na nossa amostra, tudo bem? Por quê? Porque esse ácido ele fica presente ali numa porosidade ou alguma coisa, ele vai continuar queimando a amostra atacando a amostra até ele queimar e começa a danificar a estrutura, né? Então tem um limite de ataque que é aceitável, depois disso a gente não consegue mais ver direito, a gente diz que queimou a amostra. Então é bom, importante a gente passar numa água corrente, depois limpar com álcool. Na sequência, né, a gente tem que secar a nossa amostra, e para isso a gente pode usar um chumaço de algodão umedecido com álcool para tirar aquela água, e um secador, geralmente um secador de cabelo, igual dessa imagenzinha aqui do Pixabay. Ele funciona muito bem para essa função, né? Então é importante tirar esse resquício de ácido, que ele pode danificar a estrutura, né? Ele pode paulatinamente sair dessas cavidades, desses vazios, trincas, poros, sei lá, e se espalhar pela superfície em volta dessa região. E aí ele vai secando, vai atacando, secando, vai gerar manchas nessa região. A gente vai achar que isso é uma indicação estrutural, mas na verdade é uma falsa indicação devido a uma falta de cuidado no preparo, né, após o ataque químico. Tudo bem? Então aqui eu queria apresentar para vocês 4 videozinhos. O primeiro aqui é de imersão. Eu vou até ver se eu acho exatamente onde ele começa o ataque químico. Então ele está polindo aqui. Vocês podem assistir esse vídeo completo depois, sabe, pessoal? Olha a amostra polida aqui, né? Porque ele já foi pro microscópio já. Ele está checando a qualidade do polimento. Então esse vídeo aqui, por exemplo, é muito bom, pessoal. Vocês podem ver depois, está em inglês. Mas ele aborda todo o curso aqui nosso da parte prática, tá? Aqui já está atacada a amostra, né? Tem as microestruturas, então vocês podem dar uma olhada aqui. É aqui que ele ataca, ó. Devia ter selecionado o tempo certinho. Then the microsection has to be etched. Então ele viu que estava bem polida, ele vai etch, né? Ele vai atacar a amostra. To do this, our material tester protects himself with a lab coat, puts on safety glasses and pours the etchant into a small glass bowl. The etchant consists of a solution of 10% of concentrated nitric acid in alcohol. Percebe que ele deveria usar uma luva, que apesar de recomendar usar o óculos, é importante usar uma luva também, tá, pessoal?
Now he turns on the water tap, picks up the freshly polished. Da mesma forma, ele deveria estar fazendo esse procedimento dentro dessa capela aqui, por questões de segurança, tá? Não é um processo perigoso, a grosso modo, mas deve-se tomar todos os cuidados possíveis, tá? Microsection with gripping tongs and immerses it for a few seconds into the etchant. Then he rinses the microsection thoroughly with water. Então percebe, ele colocou ali dentro, né, e ele movimentou um pouco a amostra, né? Por quê? Porque nesse processo de ataque vai gerando algumas bolhas, e essas bolhas ficam presas à superfície da amostra, e elas impedem que o ataque continue. Então você tem que dar uma mexidinha na amostra, né, com a pinça, ou se você tiver de luva com a mão, para dispersar essas bolhas e permitir o segmento dessa reação química, né? Então você tem que tentar tirar essas bolhas que se aderem para que o ataque prossiga. Tudo bem? Caso você não faça isso, pode ser que só algumas regiões ataquem, né? Então fica regiões muito atacadas e regiões pouco atacadas, tá? Então é importante garantir que essas bolhas sejam removidas por meio de agitação, tudo bem? Uma forma de fazer com que fique mais uniforme o ataque é passar uma película de álcool com algodão antes do ataque, que ela tende a deixar o ataque mais homogêneo aqui. E acabando o ataque, ele passa a amostra na água corrente. And afterwards with alcohol. E depois ele passa The álcool. hairdryer is again used for drying. The excitement E aqui ele vai para o microscópio, que é a próxima aula nossa, tá, pessoal? Já nesse vídeo aqui da Unicamp, que vocês já conhecem, eu vou até tirar o som aqui. Se eu não me engano é aqui no minuto 7.7. Ele faz um ataque por fricção, né? Então ele passa o algodão numa espátula e passa no ácido, né? E ele vai pôr em contato aqui. Percebe que aqui sim, ele está dentro de uma capela e ele está usando luvas, né? E ele faz por contato, ele vai passando o álcool ali até revelar a estrutura, né? E aí depois ele passa dentro da capela mesmo, na sequência ele limpa com água, né? Então percebe que a amostra está bem brilhante, né? Ela foi bem polida aqui. A gente viu nas aulas anteriores o processo de polimento, né? Vocês podem assistir esse vídeo também com mais calma, e aqui ele vai para o microscópio. O outro vídeo aqui que também é por fricção, pessoal. Okay, so after your sample is polished, we're going to rinse it under the sink. Então, ele fez o polimento da amostra, limpou em água corrente. Okay, so after your sample is polished, we're going to rinse it under the sink. If you have some alcohol, then you can dry it off. I can see moderate scratches on this one. Percebe que ela está bem brilhante, né? Bem refletiva antes do ataque, né? But overall, it should look polished finish. Okay. To clean the wheel, you can add a little bit of water onto it, spin it. Ele está limpando aqui, né? O disco de polimento, aqui o pano de polimento com água. This sample is low carbon steel, so então ele está trabalhando com aço baixo carbono aqui. to etch it, we're going to look at this packet that's above the fume hood, and we're going to look for something that has. Então ele tem uma tabela aqui com recomendações de reagentes para utilizar para ataque químico, né? Então ele vai ver qual que é o melhor para atacar um aço 1020 para revelar exatamente o que ele quer. Steel on it. So we have iron and steel here. We're going to see that this is called nitol, which is mostly methanol with a little bit of nitric acid in it. Ele vai usar o nital, que é o primeiro reagente que eu mostrei no primeiro slide da nossa aula. That is located underneath the fume hood here. That's going to be in this glass container. O rapaz, ele foi numa capela, né? O mais correto seria ele estar usando uma calça e não um shorts, que ele está usando aqui. Mas ele coloca a luva e o óculos de proteção, né? E usa a capela, que é importantíssimo. E ele vai fazer um ataque aqui também por fricção.
that we get a lot of the etch into the swab. We should swab etch on steel, aluminum alloys, titanium alloys, stainless steel, anything that will spontaneously form an oxide. Okay, I'm loosening the swab because my etch is mostly alcohol, and as I swab, if that alcohol evaporates, I will stain the sample, and you'll see like a rainbow colors in the optical microscope if that happens. O ataque que ele vai fazer aqui é por fricção, so what we're pessoal. looking for is the sample go from a mirror finish to a cloudy finish, and then we're going to dunk it in a beaker of water. Okay, so you can come in close for this. So we see a mirror finish first. You can zoom in a little bit. Percebe os grãos revelando aqui, pessoal. So you want to saturate the sample with the liquid and don't let it dry out, and keep swabbing in circles like this. We start to see the cloudy finish. Once you see that, you can dunk it in the water to stop the etch. É que no vídeo não deu pra ver muito bem, né, o ataque, mas às vezes é bem fácil de revelar e visualizar. Beleza, pessoal? E por último aqui a gente tem um de aspersão, mais um videozinho, que é bem curto também. Ele não tem som, tudo bem, então vou até tirar. Preparação metalográfica de amostras, então, novamente realizando aqui o polimento. Então ele colocou uma pasta aqui, uma suspensão, provavelmente alumina, ou pode ser sílica coloidal. Faz o polimento, então lembrando o polimento, pessoal, leves movimentos enquanto o disco gira bem levemente, né? Não precisa girar em alta velocidade. Ele vai fazer um lixamento aqui, o que é estranho, ele realizar um polimento e um lixamento, né? Tá meio fora de ordem ali. E aí ele faz um ataque químico aqui por gotejamento, né? Que é aquela imagem que eu mostrei para vocês anteriormente, né? Depois, né? Ele limpa a amostra aqui, né? Geralmente o gotejamento é feito para amostras mais sensíveis, tá? Que atacam bem rapidamente. Então ele não é tão empregado que nem, por exemplo, a técnica de imersão ou de fricção, que são mais empregadas. Tudo bem? Pessoal, então era isso que eu queria passar para vocês nessa primeira parte. Tomem uma água e vamos para a segunda parte da nossa aula de ataque químico.